Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui na Sua presença. Senhor, nosso desejo é que o Senhor abra os nossos olhos, revele aquilo que está no Seu coração. Nós deixamos o nosso ser de lado. Queremos ter um coração como o de Maria, sentado a Teus pés, para que o Senhor possa falar conosco, para que possamos ver e tocar o que os outros não conseguem ver e tocar. Por isso se revela a nós, Senhor, com um coração puro diante de Ti. Queremos dizer que tudo o que nós queremos é o Seu próprio ser, nada mais além de Ti. O Senhor um dia nos amou tanto, morreu ali por nós. O Senhor cumpriu a redenção para nos trazer de volta a Deus. E hoje, Senhor, nós estamos em Tuas mãos, para que o Senhor ganhe aquilo que o Senhor sempre desejou ganhar. Nos consagramos a Ti nessa noite. Fale a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Nós sentimos a necessidade de rever pontos básicos da nossa visão, daquilo que um dia Deus revelou para nós e daquilo que Deus um dia nos encarregou. Encarregou para cada um de nós, para que nós possamos, tendo uma visão clara, viver para esse propósito do Senhor. Nós vamos falar de Cristo e a Igreja. Falar de Cristo e a Igreja, na verdade, é falar de toda a Bíblia, porque o centro da revelação de toda a Bíblia está centrada em Cristo e a Igreja. E baseado em Mateus 16, nos versículos que nós conhecemos muito bem, dos versículos 13 a 19, nós vemos que o Senhor levou os seus discípulos para Cesareia de Filipe, e lá ele tinha um desejo de revelar-se, de trazer algumas revelações que seriam as revelações básicas da vida de um cristão. Nós vimos ali a revelação de Cristo e a revelação da Igreja. Quando Cristo foi revelado, foi baseado na pergunta de Mateus 16,15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, não é uma revelação dada por carne e sangue. Isso quer dizer o quê? Que você e eu nunca conseguiremos revelar Cristo a alguém. O único capaz de revelar Cristo é o Pai. É o nosso Deus e Pai. E nós precisamos ver, amados irmãos, que isto não é uma doutrina ou um conhecimento, é uma revelação. Significa que vai muito além do que a nossa mente pode captar ou compreender. Vai muito, muito além. A revelação, quando chega a nós, nos faz ver coisas que carne e sangue não conseguem revelar, coisas que a nossa mente por si só não consegue captar nem entender. E o Senhor disse para Pedro, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Nós podemos ver que somente a revelação de Cristo
ainda seria uma revelação incompleta. Havia necessidade de uma revelação posterior, e aí o Senhor revelou à igreja. Então, amados irmãos, nós podemos ver outro ponto, que ninguém consegue revelar a igreja para o outro. Quer dizer, não é carne e sangue que consegue revelar a igreja, só o Senhor pode revelar a igreja. Isso mostra que a igreja é algo muito mais do que uma doutrina, é algo muito mais que um conhecimento, ou um conceito, ou uma ideia. É algo muito além disso. Deus é infinito. Não é isso? É infinito. É muito, muito maior do que nós. Se Deus revela Cristo, Cristo é a expressão de Deus. Se Deus é infinito, a expressão de Deus também é algo infinito. Por isso, amados irmãos, não é algo que a nossa mente, ou que a gente diz, eu vi, eu já sei. Não. É uma revelação contínua. A revelação de Cristo. Quem pode falar, dizer assim, eu conheço Cristo 100%? Você consegue, cara? Não, 100%. É porque eu já li toda a Bíblia. Eu conheço Cristo 100%. Querer falar que conhece Cristo 100% significa que a nossa mente finita consegue conhecer esse Deus infinito. Bom, esse Cristo, que é tão infinito como Deus, tem um corpo. E esse corpo é a igreja. Esse Cristo infinito revela a igreja. Então, se Cristo para conhecermos Cristo, precisamos de uma revelação contínua. Para conhecer a igreja, também necessitamos de uma revelação contínua. Significa que essa visão se aprofunda dia após dia. E também se torna cada vez mais ampla dia após dia. E assim como Cristo influencia a nossa vida e o nosso viver, a visão da igreja também influencia a nossa visão e o nosso viver. Bom, isso no que diz respeito à revelação. Nós não vamos entrar hoje na questão de todos os aspectos ligados à revelação. Nós teremos comunhões posteriores nas quais desenvolveremos este assunto. Eu creio que necessitaremos pelo menos de 10 comunhões como essa para termos uma visão básica. Não para termos uma visão completa, mas para termos uma visão básica. Isso os irmãos que servem darão essas comunhões, para que todos nós possamos penetrar. Nós sabemos que igreja, essa palavra vem do grego ekklesia, significa a assembleia, o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora. Nós podemos ver que a igreja surge como um chamamento. Chamamento, esse chamamento não é para uma pessoa. Esse chamamento foi para muitos. Como nós sabemos? Por quê? Porque o significado da palavra igreja é eclesia, a assembleia, o ajuntamento. Isso mostra, amados irmãos, que eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja, mas nós juntos formamos a igreja. Esse é o nosso ajuntamento.
E esse ajuntamento tem uma característica: são pessoas que foram chamados para fora desse mundo, para fora do pecado, para fora da sua própria condição, para fora da carne, para fora da sua vida da alma, tá certo? Para quê? Para entrar em Cristo, para entrar no Deus triuno, para entrar no organismo do Deus triuno, que é o corpo de Cristo. Nós podemos ver de uma maneira bastante clara em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui nós temos o versículo que mostra que a igreja é o corpo de Cristo. Isso significa o quê? Que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. O corpo é a manifestação, é a expressão de uma pessoa. E ainda mais, o corpo é o instrumento que uma pessoa usa para viver e agir. Não é isso? Tudo que eu faço, eu tenho que fazer por meio do meu corpo. Nós sabemos, nós vimos no sábado passado, que nós tivemos um ministério terreno do Senhor Jesus. Esse ministério terreno do Senhor Jesus foi para cumprir a obra de redenção. E o cumprimento da obra de redenção foi para nos trazer de volta para Deus. Não é isso? Nos trouxe de volta a Deus. E nós nos tornamos um material para o seu corpo, um material para a sua noiva, para a sua edificação. Amém. E nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Mas nós podemos perceber uma coisa: a igreja foi gerada depois da morte e ressurreição do Senhor. Não é verdade? Foi depois da morte e ressurreição do Senhor que foi dado o Espírito e a igreja foi gerada. E preste atenção uma coisa, amados irmãos. O Senhor Jesus havia dito em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja foi gerada depois da morte e ressurreição. O Senhor Jesus estava com o seu corpo físico nessa terra quando a igreja foi gerada? Não. Mas o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja surgiu depois que ele abandonou a terra. Eu quero que os irmãos toquem nesse ponto. Não é o Senhor Jesus não está aqui pessoalmente com um corpo físico e falando para nós: agora que vocês foram gerados, eu vou edificar a minha igreja. E agora eu vou ajudá-los. Eu vou estar aqui, eu vou me reunir com vocês, o meu corpo está aqui. Foi assim? Não. Ele se foi. Ele se foi. Mas ele disse: eu edificarei a minha igreja. Os irmãos conseguem tocar esse ponto? Ué, como é que ele vai edificar se ele se foi? Ele voltou como Espírito. Amém. Dentro de cada um de nós. Amém. E como é que ele vai edificar? É como Espírito dentro de nós, amém, nos tornando um, amém, como seu corpo. Amém. Os irmãos conseguiram tocar? Amém.
O Senhor Jesus vai estar aqui num corpo físico para ser o irmão responsável da igreja Uberaba? Da igreja em conquista? Não. Mas ele vai edificar a igreja. Os irmãos estão vendo alguma coisa? Aí, amados irmãos, nós podemos ver a importância de cada um de nós. Para fazer parte da igreja, né, qual é a maneira? É preencher uma ficha? Pagar uma mensalidade? Para você se filiar a um clube, o que você precisa fazer? Preencher ficha, pagar um sinal, uma joia, alguma coisa, daí você participa. Para participar da igreja, irmãos, só tem uma maneira: nascer de novo. Única maneira é nascer de novo. Você tem que nascer para dentro desse corpo. Não é? Você vê como a igreja é algo orgânico, algo vivo. Se um milionário falasse o seguinte: eu pago 100 milhões de dólares para ser membro do corpo de Cristo. Deixa. Você consegue? Não tem jeito. Tem que falar para ele, só tem um jeito. É você nascer de novo. E você não precisa nem pagar por isso. O que você precisa é nascer de novo. Não é você compreender todas as doutrinas cristãs. É nascer de novo. A regeneração. Mas se uma pessoa falasse para você: eu sei a Bíblia de cor, eu posso dar mensagens sobre a Bíblia, qualquer assunto, ele está já qualificado para ser membro do corpo de Cristo? Não. Por melhor que ele fale, por mais que ele saiba, não é isso que vai torná-lo membro do corpo de Cristo. A única maneira dele se tornar membro é nascer de novo. Amém. Por isso, amados irmãos, a experiência da conversão, nascer de novo, é algo tremendo. Amém. Por quê? Porque é a experiência que nos faz ser um com Deus. Amém. Pertencer ao mesmo organismo do Deus triuno. Porque daí nos tornamos membros do corpo de Cristo. Amém. Então, o corpo de Cristo inclui todas as pessoas regeneradas. Todos os cristãos genuínos, todos os que nasceram de novo, são membros do corpo de Cristo, pertencem à igreja. E aí, nós vamos perceber uma coisa: não é você que determina quem será membro da igreja. Quer você goste ou não goste. Se Deus um dia se revelou para alguém e ele se converteu, nasceu de novo, é membro do corpo de Cristo. É seu irmão e meu irmão. Não é escolha sua, nem escolha minha. Se fosse escolha sua ou escolha minha, a igreja estaria numa situação péssima de início já. Então, amados irmãos, quando você olha para os irmãos, você deve saber de uma coisa: não foi escolha sua, foi escolha de Deus. Não foi? Escolha de Deus.
Você pode falar, eu não escolheria esse irmão, mas você não é Deus. Você só tem um jeito, é aceitá-lo. Tem outra saída? Não. Tem que aceitar. O Senhor Jesus, em Mateus 19, tinha dito no versículo 18 para Pedro, sobre esta pedra, Mateus 16, 18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E quando ele está falando dessa maneira, ele se refere à igreja universal, como um todo, se refere a todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, todos os regenerados, todos, em toda a terra e em todos os tempos. Bom, mas vamos dar uma olhada também em Mateus 18, versículos 15 a 17. Mateus 18, versículos 15 a 17. Diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí, nesse versículo 17, nós vemos algo muito interessante, que a igreja é uma coisa prática, tangível. Aqui diz, dize-o à igreja. Significa que você tem como falar à igreja. Significa que é algo prático, algo que está ao nosso lado. E também ele diz assim, e se recusar a ouvir também a igreja. Mostra aqui que a igreja pode falar com uma pessoa. Isso mostra o aspecto prático. E aí nós vemos uma coisa, que essa igreja universal, ela se manifesta numa localidade. Ela é algo que está conosco e vive conosco. Porque nós podemos falar para a igreja e a igreja pode falar conosco. Então, irmãos, a igreja já não se torna mais uma coisa abstrata. Se não tivesse Mateus 18 e simplesmente falasse, edificaria a minha igreja, você poderia falar, mas onde está a igreja para que eu fale? Aí você vê a grande sabedoria de Deus. Deus revela que a igreja, no seu aspecto universal, consiste em todo o povo de Deus. Mas mostra também que esse povo de Deus está em uma cidade, está onde nós vivemos. Isso quer dizer que essa igreja, esse ajuntamento tem que ser prático. Não pode ser algo teórico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não posso pensar assim, eu sou salvo, bom, tem um monte de pessoas salvas nessa cidade, e eu pertenço a esse grupo de pessoas salvas. Mas onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão juntas? Existe um ajuntamento? Falar para a igreja significa eu ir de casa em casa perguntar quem tem alguma pessoa salva aqui e eu falar para, se tiver, por exemplo, 30 mil pessoas genuínas, 30 mil pessoas salvas nessa cidade, eu tenho que ir atrás de 30 mil para falar e para a igreja falar comigo, essas 30 mil têm que falar comigo? É isso? Não é.
Então mostra que a igreja é uma coisa prática. Existe um ajuntamento, existe uma assembleia. E aí, irmãos, nós precisamos ver. A igreja é universal, mas ela se manifesta em cada cidade. E nós precisamos compreender algo. O que é a igreja na cidade? É a expressão local dessa igreja universal. O exemplo clássico que os irmãos dão para nós é o da lua. Quantas luas existem? Uma só lua. Mas você pode ver a lua em cada cidade, não é? Aqui em Uberaba, você olha a lua de Uberaba. Quando eu estou na África, eu olho a lua da África. Mas tem gente que diz assim, não tem um luar tão bom como o luar de Uberaba. Tem até uma música, né? Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Significa que lá a pessoa na cidade assim diz, olha a lua ali, ó. É uma só lua, mas você pode ver essa lua em cada cidade. Então, o que é a igreja numa localidade? É a expressão da igreja universal naquela cidade. Nós vamos depois entrar no assunto da questão da base, da unidade, tudo. Mas o que eu gostaria de mostrar é que existe esse fato. A igreja no seu aspecto universal e a igreja no seu aspecto local. Significa, o que é a igreja local? É a expressão local da igreja universal. Tá certo? Então, a igreja universal engloba todos os salvos que existem na terra. No tempo, no espaço. Mas de uma maneira prática, hoje, o que é a igreja na localidade? É a expressão dessa igreja universal na cidade. Isso mostra que a igreja na localidade inclui todos os salvos nessa cidade. Todos os membros do corpo de Cristo. Isto é algo muito importante. Aí nós vamos ver que na Bíblia, tem porções na Bíblia que fala de igreja no singular e tem porções na Bíblia que fala de igreja no plural. Por exemplo, igreja no singular. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Nós temos aqui carta às 7 igrejas. Daí ele disse assim, por exemplo, Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso. Daí nós vamos descobrir uma coisa. Toda vez que a igreja, essa palavra igreja aparece no singular, ele está vinculado ao nome de uma cidade. Isso significa o quê? Que aos olhos de Deus, em uma cidade, há uma só expressão. Deve haver uma só igreja. Eu não estou falando um só local de reunião. Eu estou falando um só povo de Deus. Os irmãos compreendem? E então, por exemplo, a igreja em Esmirna está no singular. Isso significa que em uma cidade, aos olhos de Deus, não tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 igrejas. Só tem uma igreja. Mas, se nós olharmos Gálatas capítulo 1, versículo 2... Gálatas 1, 2 diz o seguinte: e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia.
Se dermos uma olhada em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Nós podemos ver, tanto nessa porção de Gálatas, como a porção de 1 Tessalonicenses, nós temos daí a palavra igreja no plural, igrejas. Mas ela está no plural porque ela se refere a uma região onde há muitas cidades. Então, toda vez que a Bíblia usa a palavra igreja no singular, sempre se refere à igreja em uma cidade. Mas quando usa no plural, se refere às igrejas na região. Por isso tem plural. Agora, existe uma porção, que é Atos 9:31, que é uma exceção. 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui a palavra igreja está no seu sentido universal, porque estava falando já de todas as igrejas existentes naquela época. A igreja, assim como falamos quando falamos de Cristo e a igreja. Como falamos, a igreja é o corpo de Cristo, certo? É no seu aspecto universal. Por isso aqui é uma exceção. Bom, agora nós precisamos perceber algo. Por que que quando fala de uma cidade, essa palavra igreja está no singular? Qual a razão espiritual desse fato? Qual o motivo? Por que é assim? E por que quando fala de uma região, ele não usa o singular? Ele usa plural. Se usasse no singular, não seria melhor? Uma só igreja em toda uma região? Aí, amados irmãos, nós vamos entrar na questão da base. Aí nós vamos entrar numa visão que precisa ser muito clara para nós, porque manifesta a sabedoria de Deus. Primeiro, nós precisamos conhecer a diferença entre fundamento e base. Tá bem? Então vamos dar uma lida em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 10 e 11. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados irmãos, nós podemos ver aqui que Paulo nos diz que há só um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Nós temos o irmão Mauro que mexe com construção, não é? Para você construir um prédio, alguma coisa, você precisa de um fundamento, não precisa? Precisa. Então, fundamento. Esse fundamento pode ser alguma rocha, não é isso? Ou uma série de rochas, uma coisinha que seja algo muito firme, não é? Porque você vai edificar sobre isso aí. Então, digamos que seja uma grande rocha. Mas, amados irmãos, esse fundamento
tem que estar em algum terreno. Não é verdade? Não é uma rocha. Eu vou colocar a rocha em qualquer lugar. Não. Você tem que colocar no terreno apropriado. Esse terreno é a base. Você vai construir a casa. Você vai falar o seguinte, se você falar para alguém, eu vou construir uma casa. Eu já comprei todo o material. Que bom. E quando é que você vai construir? Imediatamente. E onde é que está o terreno? Precisa de terreno? Claro que precisa de terreno. Não adianta você ter o material da construção se você não tem onde lançar o fundamento e depois onde você vai construir. Só o fundamento não chega. Esse fundamento tem que estar em um terreno. E esse terreno é a base. É o que nós chamamos de base. Fundamento é Cristo, mas tem que ter uma base, tem que ter um terreno. E aí entramos em um ponto muito importante. Cristo é o fundamento. Onde esse fundamento tem que ser colocado? Em que terreno? É o terreno da unidade no limite da localidade. Isso significa o quê? Que quando a Bíblia fala a igreja em uma cidade, mostra que para Deus é muito importante e o limite dessa cidade, que haja essa cidade. E eu vou digamos que isso aqui seja Uberaba, tá bem? Agora, nessa cidade de Uberaba tem um monte de pessoas salvas, regeneradas. Está aqui, pela cidade inteira. Como que Deus olha? Deus olha da seguinte maneira: aqui existe a cidade, e para Deus, todos os salvos, as pessoas salvas dessa cidade, pertencem à igreja nessa cidade. Tá certo? Isso é algo muito importante, é algo que nós precisamos ver. Mas, o que é que ocorre de fato? O que hoje ocorre de fato é que existe aqui um grupo de irmãos que dão a si mesmo um nome e diz assim: nós somos a igreja tal e tal. Tem outro grupo aqui que diz, e tem outro nome: nós somos a igreja tal e tal. E aqui tem um outro que também diz, vamos dizer, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Para esses que estão aqui, quantas igrejas existem em Uberaba? 4. Para Deus, quantas existem? 1. Irmãos, o que aconteceu aqui? Aqui surgiram muitas, porque o limite delas
pode ser uma doutrina, um ensinamento. Essa aqui, o limite dela pode ser uma prática. Os que têm esse ensinamento, dizem assim: quem pertence à igreja de vocês? Ah, os que aceitam esse ensinamento. Esses são da nossa igreja. A nossa igreja é a igreja desse ensinamento. E essa aqui é uma igreja de uma prática, diz: ah, nós somos, quem são vocês? Nós somos a igreja dessa prática. Então, quem faz parte dessa igreja? Todos aqueles que aceitam essa prática e fazem essa prática. Ah, então, esse aqui é a nossa igreja. E aqui, o que é? Esse aqui é o quê? É um agrupamento de pessoas que foram todos, creram por intermédio de um irmão que prega muito evangelho. Tá? Digamos que o nome dele seja Alceu. Dando um exemplo. Digamos que o nome dele seja Alceu. Daí diz: esse aqui é a igreja Alceu. Porque nós aqui, todos nós somos salvos pela pregação do evangelho do Alceu. Então nós podemos ver uma coisa, que surgiram aqui esses pequenos círculos, e esses pequenos círculos dividem o povo de Deus. Digamos que haja uma quinta igreja aqui. Qual que é? Que igreja é essa aí? É a igreja do amor. Aqui tem muito amor. Bom, nós podemos ver que todos esses círculos são menores do que esse círculo maior. Quando esse círculo é menor do que esse círculo maior, numa cidade passa a ter muitas igrejas. Ao passo que, de acordo com a palavra de Deus, em uma cidade há uma igreja. É no singular. Você nunca vai encontrar as igrejas em Éfeso. Nunca vai encontrar isso. Os irmãos compreendem? Por quê? Porque Deus escolheu e disse assim: a base de vocês serem um é o limite da localidade. Por que Deus escolheu isso? Isso é sabedoria de Deus. Deus não quer que o seu povo se divida. Deus não escolheu alguma coisa subjetiva para limitar essa base da unidade. Deus escolheu alguma coisa fora de nós, algo que não muda, porque nós mudamos. Aqui, na igreja do Alceu, o que acontece? Um dia, um grupo de pessoas não gostam mais do Alceu. Eles gostam agora do Arlindo. Daí o que vai fazer? O que vai fazer? Daí, aqui vai ser a igreja do Alceu e aqui vai ficar a igreja do Arlindo. Dividiu. Porque não gosta mais do Alceu. Agora eles gostam do Arlindo. Aqui é a igreja do amor. Mas tem um grupo que diz assim: agora não tem mais amor. Quando eu entrei estava bom. Tinha churrasco todo dia. Agora só tem sanduíche. Não tem mais tanto amor como antes. Daí sai. E forma um outro grupo. Então agora ficou 6, agora tem 7. Agora, se o limite é a localidade, você tem jeito de sair? Você não tem jeito de sair. A não ser que você mude de cidade. Não tem jeito. E Deus sabe que a gente muda.
Deus sabe. Olha, a gente muda e como muda. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o Espírito começa a mover-se. Porque em todos esses lugares há irmãos que buscam a Deus e sua palavra. E você sabe, a questão de unidade é algo inerente aos filhos de Deus. Tem um amor, está na vida de Deus, está na vida. Aí o que acontece? Daí Deus começa a tocar pessoas aqui, diz, ué, nós estamos todos divididos. Nós estamos todos divididos. E a Bíblia diz para nós sermos um. Puxa, eu vi em João 17 que o Senhor Jesus orou pela nossa unidade. Então, essas pessoas, olha, daí vão na palavra e vêm. Eu vi que aos olhos de Deus só há uma igreja na cidade. Qual? É a igreja na cidade. E que inclui todos os filhos de Deus. Aí o que acontece? Tem irmãos então que saem. Não mais para reunir nessa base dos pequenos círculos, mas sai para reunir nessa base dos grandes círculos. Daí quando você pergunta assim, a qual igreja você pertence? Ele diz assim, a igreja que inclui todos os filhos de Deus nessa cidade. Né? Mas são tão diferentes. Podemos ter diferenças, mas a vida de Deus nos torna um. Tem diferenças? Temos diferenças. Mas e aí? Como é que se resolve as diferenças? Morrendo. A cruz operando. Foi o que nós vimos na conferência. Os irmãos se lembram daquela porção que nós lemos, né? De um livro? Que para nós, para nossa carne, é conveniente e a gente gosta de estar com aqueles que têm o mesmo ponto de vista diferente dos nossos, iguais aos nossos. Nós queremos estar junto com aqueles que têm o mesmo ponto de vista que o nosso. E a gente não gosta de estar com aqueles que têm ponto de vista diferente. Aqui, por exemplo, não gosto mais do seu, eu vou agora seguir o Arlindo. Eu vou me dividir, eu vou me separar. Mas, quando nós temos a visão da igreja, da unidade na localidade, que a base é a localidade, nós vemos que só há uma maneira de resolver o problema, que é a cruz. Aí nós vamos ter a chance de viver e aplicar todas as palavras que nós aprendemos. E nós vimos nesse sábado, 1 Coríntios 13, que 1 Coríntios 13 está inserido entre 1 Coríntios 12 e 14. Está inserido num contexto da vida da igreja, quando fala sobre tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não está se referindo essencialmente às pessoas de fora, mas para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, amados irmãos, nós podemos ver que a base deve ser a unidade na localidade. A base da igreja no seu aspecto local. E qual é a base no seu aspecto universal? Porque tem a base no aspecto local e tem a base no aspecto universal. Qual que é a base no aspecto universal? É a unidade do Deus triuno. É a unidade
do Deus triuno. Significa, nós somos um com todos os que têm a vida de Deus em toda a terra. No seu aspecto universal. E no seu aspecto local, nós somos um com todos que têm a vida de Deus e que vivem na nossa cidade. Se alguém perguntar, quantos membros tem a igreja do Alceu? Deve dar conta, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Quantos membros tem a igreja do Arlindo? Ele vai dizer aqui, isso aqui são 30. Mas se perguntar, quantos membros tem a igreja em Uberaba? Nós vamos ter que contar todos os que estão vivendo na cidade de Uberaba. Todos os salvos, todos os regenerados que vivem nessa cidade. Então, a igreja inclui o que Deus recebe, a igreja recebe. O que Deus não recebe, a igreja não recebe. Eu não posso falar para uma pessoa incrédula, simplesmente porque eu gosto dessa pessoa e é meu amigo. Vem cá, eu vou dar um jeitinho. Porque eu gosto de você, então eu vou dizer que você é membro do corpo de Cristo. Posso? Não posso. Se Deus não o aceita, a igreja não pode aceitá-lo. Mas se a igreja fala assim, puxa vida, agora não estamos com muita gente, vamos arranjar mais gente, vamos fazer umas fichas de inscrição e todo mundo que assinar vai virar membro da igreja. Adianta? Pode até adiantar para o homem, mas Deus não considera. Deus diz, eu não confesso esses, eu não considero esses, eu somente considero aqueles que têm a minha vida. Então, amados irmãos, preste atenção. A igreja na localidade, preste atenção. A administração da igreja na localidade, a administração é local, mas a comunhão dela é universal. Tá? A administração é local, mas a comunhão é universal. Nós vimos que Deus, na sua sabedoria, escolheu a base da unidade na localidade para ser a base no qual Cristo como fundamento é lançado. Por quê? Porque é com todo esse povo de Deus que a igreja será edificada. O que não pode ser base? Líder espiritual. Igreja do Alceu, igreja do Arlindo, igreja de Pedro, igreja de Paulo. Deus nunca escolheu um líder espiritual para ser base. Deus nunca escolheu um homem, um instrumento pelo qual Ele usou para salvar pessoas, como base. Deus também não usa doutrinas como base. A nossa base de unidade não é doutrinas. Não são as doutrinas. Também não é raça. Nessas capitais você tem, igreja russa, igreja chinesa, igreja coreana. Tampouco tem diferenças, não pode ser a questão de nacionalidade, raça e também nacionalidade. Não pode ser diferenças sociais. A igreja de engenheiros de Uberaba. Não pode. Ou a igreja da classe média. Não tem isso. E também não pode ser o chamado não sectarismo. Alguém diz assim, olha, vocês tudo pertence a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós não pertencemos a nenhum desses. Eles formam
o oitavo. Esta é a igreja dos que não pertencem a nenhum dos 7. Esse oitavo olha para os 7 e diz assim: vocês são todos divisivos. Vocês empunham doutrinas, vocês falam doutrinas, vocês seguem líderes, vocês seguem amor, vocês seguem doutrina e outras coisas assim. Nós não, nós só seguimos a Cristo. Nós somos diferentes de vocês. Daí eles criaram, sem querer, o oitavo círculo. Irmãos, nós não pertencemos a um oitavo círculo. Nós pertencemos a esse círculo que inclui a todos. Nós não devemos ficar falando vocês. Quem tem visão sempre diz nós. Os irmãos entendem? Porque inclui. A igreja inclui todos os filhos de Deus, todas as pessoas salvas. Agora, nós em Adão, nós todos somos divididos e divisivos. Mas Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós e nos fez um. Não é? Por meio da morte de Cristo, todos nós morremos. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: no cemitério é todo mundo um. Lá não tem briga de jeito nenhum. Todo mundo quieto, tranquilo, um do lado do outro, sem nenhum problema. Então, a questão da morte de Cristo, terminou com o Adão. Não é? E por meio da sua ressurreição Ele nos gerou, Ele nos deu sua vida. E essa vida tem uma característica que é a unidade. Então Ele morreu para nos tornar um, mas Ele ressuscitou para nos manter um. Por isso que, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 3. Tá bem? Vamos ler juntos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui fala preservar. O que nós temos que fazer, Carlinhos, é preservar. Não é? É preservar. Nós não vamos fazer, porque já foi feito. Tudo que nós temos que fazer é preservar a unidade do Espírito. Onde está essa unidade? No Espírito. Fora do Espírito, irmãos, não tem unidade. Não tem jeito de ter unidade. Mas somente no Espírito nós temos unidade. E a nossa unidade tem característica, que está ainda nesse Efésios capítulo 4, dos versículos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a base. Esses são 7 em 1. Esses são 7 pontos que regem a nossa unidade. Porque tudo isso é ligado diretamente à vida de Deus que está em nós. Então, irmãos, não existe nenhuma desculpa
para a gente se dividir? Existe? Você consegue achar algum ponto de fuga aqui? Alguma portinha de fuga? Não. A não ser que você não queira cumprir a palavra de Deus e cause divisão. Então, aqui está Uberaba, né? Aqui está Conquista, aqui está Berlândia. Então, a mesma coisa. Toda vez que Deus falar sobre conquista, Ele vai falar sobre a igreja em conquista. A igreja em Uberaba, a igreja em Uberlândia. Ele nunca vai falar as igrejas em conquista. E também Ele nunca vai falar, digamos, que esteja aqui todas as cidades do Triângulo Mineiro. Ele nunca vai falar também a igreja no Triângulo Mineiro. Significa, amados irmãos, nós não devemos ser menor do que o círculo e nem maior que o círculo. Nós não podemos falar o seguinte, dizer assim, mas nós gostamos tanto dos irmãos de Conquista e de Uberlândia, que a partir de hoje nós vamos ser a igreja em... Ou todo o triângulo, a igreja no Triângulo Mineiro. Isso também não é de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quer é a igreja em cada cidade. Por que Deus não quer isso? Daí você vê a sabedoria de Deus. A igreja ser local, com uma administração local, mas numa comunhão universal, ser uma igreja em cada cidade, isso é sabedoria de Deus, é para proteção. Primeiro, proteção contra os ambiciosos que querem dominar as igrejas. Digamos que aqui nós tenhamos muita ambição. Nós queremos controlar Uberlândia, queremos controlar Conquista, porque nós somos melhores que eles, entendeu, Nélio? Nós temos que dominá-los. Se nós ultrapassarmos isso aqui, estamos indo contra a vontade de Deus. Isso quer dizer, por mais ambicioso que alguém chega, ele está limitado à cidade que ele está. Porque as administrações são independentes. Eu digo, eu quero dominar sobre vocês. A Bíblia não diz isso. É uma igreja em cada cidade. Isso também é uma proteção contra a propagação de heresias. Digamos que aqui surge uma doutrina muito estranha. Se dominasse Conquista e Uberlândia, na hora que aqui mudasse, aqui também mudaria, não é verdade? Por quê? Está controlado por aqui. Mas, porque não é da vontade de Deus e não há esse controle, se aqui deu problema, o problema fica aqui. Não passa nem para cá e nem passa para cá. Isso é sabedoria de Deus. E também o fato dela ser uma igreja em cada localidade impede a facção, impede a divisão. Você viu como Deus é sábio? Quando eu olho para a sabedoria de Deus, diz, olha, nós realmente não somos nada. Deus conhece bem a gente. E Deus conhece bem mesmo. E por isso Ele nos guarda.
preste atenção, em Apocalipse, nós temos 7 candeeiros, tipificando 7 igrejas. Nós não temos um candeeiro, tipificando as 7 igrejas. Os irmãos compreendem? É diferente. Significa que cada igreja é um testemunho diante de Deus. Separado. Não é um candelabro referindo-se a 7 igrejas. São 7 candeeiros referindo a 7 igrejas. Por isso, amados irmãos, nós vemos que a sabedoria de Deus é para que a gente consiga viver a palavra de Deus. Agora, existe uma pergunta, vários irmãos me perguntaram, então eu gostaria de tocar com os irmãos esse ponto. E se tem irmãos que querem fazer obra de divisão, qual deve ser a nossa atitude para com esses irmãos? Vamos ver, de acordo com a Bíblia, Romanos capítulo 16. Versículos 17 e 18. Tá bem? Vamos ler. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Mas, irmãos, a unidade do povo de Deus é algo muito importante para Deus. Dividir o povo de Deus é um pecado imenso. É um pecado tremendo. É dividir o corpo de Cristo. Se Cristo nos fez um e nós dividimos, nós estamos indo contra Cristo. Por isso que é alguma coisa muito séria. E a palavra diz assim: afastai-vos deles. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quando alguém quer dividir o corpo de Cristo, qual que é a motivação dele? São as motivações próprias, por causa de posições próprias, e não se importa com o que Deus quer e o que está no coração de Deus. Por isso que diz, não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre, alimentam seus próprios sentimentos. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quem quer causar divisão sempre usa suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos, daqueles que não estão tomando cuidado, daqueles que não estão prestando atenção. Agora você vai perguntar, irmão Miguel, então quer dizer que isso aí, eles... Disse, esses irmãos, nós devemos orar por eles. Orar por eles. A Bíblia fala de afastar. Para quê? Para não ser influenciado, para não sofrer o dano. Mas nós temos que orar por esses irmãos. E não tente você ir lá convencê-lo. Não tente você ir lá. Deixe que os irmãos responsáveis façam isso. Os irmãos compreenderam? Não, eu, meu irmão, eu vou lá ter comunhão com ele. Você vai sofrer dano. Deixe os irmãos responsáveis cuidar dele. Outra porção da palavra que fala está em Tito 3,
versículos 10 e 11. Tito 3, versículo 10 e 11, diz o seguinte: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Evitar o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, é evitar. Para quê? Para nós sermos guardados. Agora, você pode dizer, mas se alguém tem uma opinião diferente, isso é ser faccioso? Não. Ter opinião diferente é outra coisa. Ele está tratando, quem tem opinião diferente, discute o assunto, mas não ameaça a unidade. Irmão, entende? Os irmãos compreenderam? Uma coisa é você não concordar. Você pode não concordar. Nós não somos iguais. E ainda mais, nessa base que nós incluímos todos os filhos de Deus, tem um monte de coisas que a gente não concorda um com o outro. Significa que tem muitas interpretações bíblicas diferentes. Você, tal versículo, interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Nós não somos iguais nisso aí. Mas isso é motivo para divisão? Não. Mesma coisa, marido e mulher pode não concordar sobre um assunto, mas não quer dizer que eles vão se divorciar por causa disso. Os irmãos entendem? É diferente. Uma coisa é você não concordar. Você pode até se opor. Quer ver o que a Bíblia fala sobre os que se opõem? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Aqui fala daqueles que se opõem. A Bíblia diz, disciplinando com mansidão os que se opõem. Opor-se não quer dizer ser faccioso, não quer dizer causar divisão. Opor significa eu não concordo. Tá tudo bem. Podemos ter comunhão. Os irmãos entendem? É diferente de ser divisivo e faccioso. E agora você diz assim, quando alguém se opõe, certamente ele está errado? Não, pode ser que ele esteja certo. Por isso que é preciso comunhão. O irmão Ashmani conta uma experiência dele, que ele tendo comunhão com o irmãozinho mostrou um erro dele. Então, quando o irmãozinho está falando com ele, o Ashmani sentiu, ele está me opondo. Mas na comunhão viu que quem estava certo era o irmãozinho, não ele. Todos somos homens, todos erramos. Os irmãos que estão à frente erram também. Mas só porque erra, então, tem que condenar, dizer que não presta e tirá-lo? Então Moisés não podia ser mais, Paulo também não já podia ser mais, Pedro também não podia ser mais alguém à frente. Erro, todos os homens têm.
Estar à frente não quer dizer que está sempre certo. Mas precisamos sempre ter comunhão. Comunhão. Tem um espírito correto. Não faccioso. Os irmãos compreenderam? Então, amados irmãos, nós podemos ver que essa visão da base da unidade na localidade, no seu aspecto local, é a grande sabedoria de Deus. É uma salvação para nós realmente. E eu digo uma coisa, durante todos esses anos, eu vi o número de irmãos aqui aumentar. No início eram uns poucos, mas por que aumentou? É porque Deus foi revelando. Foi revelando e os irmãos vieram reunir nessa base. Estar nessa base significa ser os mais espirituais? Não, não é sinônimo de ser os mais espirituais. Só é certeza de uma coisa: estar na base correta. E estar na base correta é muito importante, porque abre caminho para a bênção de Deus, para poder se derramar. Isso nós vamos abordar depois nas comunhões posteriores. Nessa noite, nós precisamos então estar muito claros a respeito da questão de como nós entramos na igreja, né? E de que nós somos um por causa dessa vida e natureza. Mas Deus quer uma expressão prática. E para essa expressão prática, Deus escolheu como base a base da unidade na localidade, na base local, e a base universal, a unidade do Deus triuno. Amém? Que o Senhor realmente nos guie, nos ilumine e nos dê revelação. Irmãos, isso não é uma questão de doutrina, isso é uma questão de revelação e visão. Se temos revelação e visão, nós seremos controlados por Deus e por essa visão celestial. Amém? Jesus é o Senhor. Podemos orar 2 a 2, está bem? Por causa da hora do horário, daí depois nós terminamos, nós vamos orar 2 a 2, para que o Senhor realmente abra os nossos olhos dia após dia.